E a Polícia Militar prendeu 5 traficantes durante a operação em 3 cidades do Distrito Federal. Só em Ceilândia foram apreendidos 15 mil comprimidos de Roupinol, aqueles usados no golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Foi a maior apreensão da droga no Distrito Federal neste ano. Além de Roupinol, foram apreendidos com o traficante cocaína e mais de R$1.000. A ação policial foi na noite desta segunda-feira. Já em São Sebastião, 2 homens foram presos com quase 100 comprimidos de êxtase e microselos de LSD. Ainda na noite de ontem, outro homem foi preso no Paranoá com cocaína e maconha. Os 5 presos vão responder por tráfico de drogas e, se condenados, podem pegar até 25 anos de cadeia. Agora, o triste nessa história é que, se aprenderam tanta droga aqui no DF, tinha gente para comprar. Esse é o problema, né? Só tem vendedor disso porque tem comprador. E isso é o mais triste de tudo. Agora, o fato também de ter encontrado 15 mil comprimidos de Roupinol, tem alguma coisa por trás disso aí, gente. Tem que... Esse cara que estava com isso aí, ele era o agente, é quem pegou, é o responsável por tudo, ele é só a chamada mula que pega daqui e leva para ali. É muita coisa, é muito comprimido, muita droga para esse Boa Noite Cinderela, o que faz crer, em princípio, que Brasília virou até um centro de distribuidor ou de redistribuição dessa droga, porque para usar 15 mil comprimidos aqui, é bom aí essa turma que é metida a paquerador, né, metida a Dom Juan, toma muito cuidado aí nos barzinhos, nas boates da cidade, viu? Não falta, a gente está vendo aí, não falta matéria-prima para o golpe. Vamos abrir o olho. Agora, tem gente que não desgruda do celular por nada. Acesse e-mail, manda mensagens, acompanha as redes sociais. Uma pesquisa do IBGE revelou que 92% das pessoas usam o telefone como o principal meio de acesso à internet. Ele tomou conta das prateleiras, dos nossos bolsos e da nossa rotina. Em todos os lugares, o celular tem sido nosso companheiro fiel. Mas e se ele fica em casa por esquecimento? Eu volto até dentro do ônibus, se eu estiver dentro do ônibus eu volto para buscar ele. A mobilidade, o tamanho e a praticidade fizeram o celular se consolidar como o principal meio para acessar a internet no Brasil. É o que mostra pela primeira vez a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015, divulgada pelo IBGE. A gente está verificando uma redução do uso de microcomputadores para acesso à internet e o aumento do uso do celular. Então, o celular está ganhando aí um espaço bem importante nessa questão do acesso, né, à rede de computadores. A pesquisa também revelou que 78% da população brasileira acima dos 10 anos tem um celular. No DF, o número é ainda maior. Mais de 90% dos brasilienses com mais de 10 anos têm pelo menos um aparelho. Nós tivemos um aumento bem expressivo, de 147% ao longo de 10 anos, ou seja, de 2005 até 2015. A família de Janila tem 3 celulares em casa, todos conectados à internet. A gente não tinha um celular tão moderno, aí a gente usava o computador. E como a gente fez a troca pelo celular mais moderno, aí a gente se desfez do computador. E um bebê nasceu em uma viatura dos bombeiros no Recanto das Emas nesta madrugada. Uma jovem de 20 anos procurou ajuda no quartel, mas ela já estava entrando em trabalho de parto. O bebê, no entanto, não esperou chegar até o hospital. Nasceu dentro da ambulância dos bombeiros mesmo. No domingo, os bombeiros do batalhão do CIA fizeram o parto de uma outra gestante dentro de um carro. A mulher passou mal quando estava a caminho do hospital e foi socorrida pelos militares. O parto foi rápido e 2 bombeiros ajudaram a pequena Heloísa a nascer. A criança recebeu os primeiros cuidados e o cordão umbilical foi cortado ali mesmo, dentro do carro. Os 2 bebês passam bem. E no Recanto das Emas, faixa de pedestre que deveria garantir a segurança da população é sinônimo de perigo. Ela até existe no local, mas está difícil de enxergar. Placa de sinalização? Tem. Faixa de pedestre? Tem. Opa, peraí. Tem mais ou menos, porque algumas aqui no Recanto das Emas estão assim, pela metade. Isso tem tirado o sossego de muita gente. A Vânia fala que em época de aula, essa aqui é uma passagem para as crianças que atravessam a pista sem qualquer segurança. Aqui passa muito criança que vai para o colégio ali, né? E está correndo muito risco, sabe? Das crianças que passam por aqui,
Porque a criança dá o sinal aqui, o carro para aqui, o de lá não para. Mas a Maria Isabel vai além. Para ela, não são só os pedestres que sofrem com a sinalização que ficou pela metade. Os motoristas também têm dificuldade, não sabem se param, se não param, porque não tem uma sinalização completa. Diante da situação, a dona Josefa pede que a administração resolva logo o problema das quadras 200 e 300 da região. O que pode fazer hoje, gente? Faz hoje, não deixa para amanhã ou para depois. Consideração é essa que tem com o recanto, né? E olha só, eu até me aventurei. Tentei atravessar na faixa com a dona Josefa. Dei o sinal e passaram carros, moto e nada. Só esse trator mesmo que parou. Pois é, além da falta de manutenção, falta também a consciência de alguns motoristas. Diante disso, essa é a nota que a população dá para a situação das pistas. Sinceramente, zero. Apesar das imagens mostradas, aí o Detran informou que essa faixa de pedestres passou por recente revitalização. E o departamento disse ainda que será feito um estudo técnico para comprovar a necessidade de outras sinalizações na região. Agora, será que falta estudo técnico ou está faltando óculos mesmo para só enxergar que não tem? Recente depende também, né, Rodrigo? O conceito de recente, né? Porque pelo que a gente viu nas imagens, pelo que o telespectador viu nas imagens, pelo menos numa das pistas de rolamento, tem muito tempo que não tem faixa ali. E a parte que está aparecendo já está numa situação meio periclitante, diria a minha avó. Desde 97, gente, há quase 20 anos, portanto, o Distrito Federal tem a faixa de pedestre como um grande legado. A faixa de pedestre aqui no Distrito Federal é mais ou menos, né, Rodrigo, como se fosse assim, um pedacinho de Suíça aqui no Brasil, um pedacinho dos países nórdicos aqui no Brasil. A gente não pode perder esse conceito da faixa de segurança. Nós todos, nós, jornalistas, você aí que está em casa nos assistindo, e principalmente nossas autoridades, pessoal do Detran, pelo amor de Deus, não vamos perder o conceito da faixa de segurança, que é sim importante, é sim esse pedacinho de países nórdicos aqui em pleno coração do Brasil, aqui no Planalto Central. Não podemos perder isso, esse conceito. Vamos, por favor, consertar isso aí, gente. Olha, a imagem é clara, né? Não é recente. Pelo amor de Deus, não dá para engolir isso. Não dá mesmo, viu? Olha, o presidente Michel Temer anunciou hoje a liberação de dinheiro para combater a seca no Nordeste. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque esse é um anúncio importante, né, Renata? Muito importante, Rodrigo, porque a gente sabe que é uma realidade bastante difícil que os moradores desses municípios, né, onde a chuva demora, muitas vezes meses para cair, então realmente é uma situação bastante delicada. Então o governo deve anunciar algo em torno de R$1 bilhão que será destinado, esse dinheiro será destinado a 832 municípios de 15 estados que têm essa dificuldade toda. Algo em torno de R$750 milhões devem ir para programas como a construção de cisternas, mini açudes e também programas voltados para levar água a essa população. A solenidade está acontecendo neste momento lá em Maceió, na Alagoas. Nós temos aí imagens ao vivo. O presidente Michel Temer, claro, está lá participando. Várias pessoas estão falando. E o presidente Michel Temer escolheu aí, né, o estado de Alagoas para fazer esse anúncio, que é um reduto do presidente do Senado, Renan Calheiros, de uma certa forma também para prestigiá-lo. Ele que foi peça-chave fundamental para a aprovação de medidas consideradas prioritárias para o governo, como a própria PEC, que limita os gastos públicos aí pelos próximos 20 anos. A gente lembra também que Renan Calheiros tem pouco tempo aí no cargo, ele está de férias quando voltar em fevereiro. Tanto a Câmara quanto o Senado já vão escolher, na verdade, os novos presidentes, os comandantes aí das duas casas. É bem possível, viu, Rodrigo, que o novo presidente do Senado, a probabilidade aí, pelo que as articulações, né, indicam, seja Eunício de Oliveira, mas é claro que a gente sabe que em política a gente nunca bate o martelo, porque tudo pode mudar em questão de dias, em questão de minutos mesmo, mas é bem possível mesmo que quem assuma aí o próximo mandato, né, do presidente do Senado seja o senador Eunício de Oliveira. Rodrigo. Obrigado, Renata. O presidente Michel Temer, numa agenda positiva, tentativa de virar a pauta. De virar a pauta, até porque Nordeste e Norte, a popularidade do governo e do próprio presidente anda mais em baixa. Ele foi pouco
à região Nordeste, se não me engano, essa é a segunda visita que ele faz a um estado nordestino, e o presidente quer aproveitar o seguinte, o que ele chama desse fim de ano, apesar de toda a crise, do tamanho da crise, ele acha que o governo está terminando bem o ano, porque afinal de contas no Congresso conseguiu aprovar a PEC dos gastos, conseguiu apresentar a reforma da Previdência e iniciar a discussão no país inteiro sobre a reforma da Previdência, conseguiu na semana passada, véspera de Natal, emplacar um pacote de medidas de incentivo à economia, e Temer acha que isso tudo somado dá um sentimento positivo junto à sociedade, junto à população brasileira. Ele acha que deve começar o ano de 2017 bem melhor do que foram os primeiros meses do governo dele. Isso aí também, então, né, Rodrigo, a conferir. E a seguir, a prioridade em filas é estendida a pessoas com câncer e em tratamento de hemodiálise. Band Cidade, volta já.